Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos terminando, então, a nossa quarta e última aula sobre a social-democracia alemã. Fato esse que já vai chegando na reta final e colocando aqui como Edward Bernstein fez uma reconfiguração ideológica diante das questões ideológicas, né? Porque o Partido Social Democrata, gente, ele já tinha um lado marxista, outro tinha um lado já mais liberal conservador, e assim vai. Mas o Edward Bernstein, que vai começar por meio da sua obra, o socialismo evolucionário, ele vai começar a refutar publicamente as teses oficiais propugnadas pelos líderes do partido e, ao mesmo tempo, propor uma revisão crítica do pensamento marxista, desferindo sérios ataques àqueles que ele considerava elemento nefasto, a dialética hegeliana. Ao defender a rejeição da filosofia da história marxiana, considerada obstáculo ao conhecimento científico da realidade social, Bernstein rompe com a perspectiva revolucionária, aderindo a um reformismo evolucionista, acreditando no potencial emancipador da democracia burguesa, que se tornaria possível a tomada do poder por meios legais e pacíficos. Ele passa a sustentar a adoção de uma postura política conciliatória e a mitigação da luta de classes. Esse trabalho tem vários problemas. Por quê? A gente vê aí, gente, que o reformismo evolucionista do Bernstein não foi muito aceito por alguns lados, né? Ainda mais pelos lados mais radicais do Partido Social Democrata. Então, a gente já via nas aulas anteriores que o Bismarck promulga a lei antissocialista, o SPD vai ser jogado de escanteio, vai para a marginalidade, ou seja, ele vai ser um partido proibido até a volta, né, em 1890, como a gente havia visto. Ele vai colocar assim: através de uma atitude melancólica e humilde para provar sua renúncia definitiva aos propósitos e aos exageros que deram margem à promulgação da lei contra os socialistas. Com isso, deveria acabar com o temor de um desenlace da moderna luta de classes, que intensificaria os laços. Começou a apelar de modo que priorizasse o movimento por meios pacíficos, legais e fazendo reformas ao longo prazo. Então, gente, nós temos que ver que o artigo que o Bernstein escreveu em 1879 provocou a ira do Marx e do Engels, que rapidamente elaboraram uma carta circular dirigida a Bebel, Liebknecht e Braque. Nessa resposta, os autores manifestavam profunda preocupação com o que identificaram como um fenômeno inevitável, a incorporação de elementos oriundos da classe dominante ao movimento socialista, que já foram mencionados no Manifesto do Partido Comunista, no capítulo Socialismo Alemão ou Verdadeiro Socialismo. Os elementos exteriores à classe operária defendiam a submissão do proletariado aos desígnios das classes burguesas, visto como intelectual moralmente superiores, o que significaria nada menos que a renúncia do caráter de classe e ao projeto evolucionário das classes trabalhadoras. Aí, gente, vai colocar
Tal é o programa dos três censores de Zurique. É de uma clareza meridiana, sobretudo para nós, desde 1848, na ponta da língua todas essas teses. Trata-se de representantes da pequena burguesia, acovardados ante a ideia de proletários, impelidos por sua posição revolucionária, possam ir demasiado longe. Em lugar de uma oposição política resoluta, a conciliação geral, em lugar da luta contra o governo e a burguesia, as tentativas de convencê-los e atraí-los, em vez de uma resistência encarniçada às perseguições vistas de cima, a submissão humilde e o reconhecimento de que o castigo foi merecido. Todos os conflitos impostos pela necessidade histórica são interpretados como mal entendidos e dá-se uma saída comum a todas as discussões, com a declaração de que, no fundamental, todos estamos de acordo. Marx e Engels. Para Marx e Engels, as afirmações contidas no artigo revelariam a ingerência de uma ideologia burguesa e pequeno-burguesa na social-democracia, cuja preocupação central consistiria em esfumar, diluir e debilitar a luta de classes. Seu apreço pela República Democrática, pela filantropia e pelo estabelecimento de alianças e compromissos com as classes dominantes expressariam a tentativa vã de conciliar certas ideias socialistas superficialmente assimiladas com os conceitos políticos mais díspares. A confusão teórica provocada pelos autores do artigo resultaria em um esforço precipitado de adaptar a teoria no intuito de construir às pressas uma ciência particular. Em resumo, ao invés de aprofundarem, antes de tudo, no estudo de uma nova ciência marxista e procurarem esclarecer seus pontos fundamentais, provocaram uma confusão espantosa que, por sorte, teria ficado circunscrita quase exclusivamente a eles mesmos. Diante do evidente conflito entre a orientação política dos autores do artigo e os princípios vigentes na social-democracia, Marx e Engels propuseram a desvinculação partidária desses senhores, de maneira a evitar que a direção do partido caísse nas mãos de homens desse tipo. Segundo os dois socialistas, o partido cometeria uma traição contra si mesmo, se deixasse que ingressassem em suas fileiras e ocupassem postos de comando homens que, em 1848 e 49, levados pelo medo de toda e qualquer atividade, freavam a cada passo o movimento e acabaram por conduzi-lo à derrota. Os mesmos que nunca desconfiam da reação e ficam extraordinariamente assombrados quando se vêem em um beco sem saída, onde a resistência e a fuga são igualmente impossíveis. Os mesmos se empenham a aprisionar a história em seu horizonte estreito de filisteus. Marx e Engels. Que a gente está vendo aqui. O que a gente pode ver é que eles vão falar da seguinte maneira. Esses senhores, no entanto, como já exposto, estão encharcados de ideias burguesas e pequenos burgueses, que justificariam, sem dúvida, num pequeno país tão pequeno burguês quanto a Alemanha, mas tão somente fora do Partido Operário Social-Democrata. Esses senhores, se agruparem num Partido Social-Democrata, pequeno burguês, estarão em pleno direito. Nesse caso, poderíamos entabular negociações, formar com eles uma frente em determinados movimentos, dentro de um partido operário, enquanto constituírem de um elemento de falsificação. Se, por enquanto, as circunstâncias aconselham que os toleremos, é necessário compreender que a ruptura com eles é apenas uma questão de tempo, que devemos tolerá-los sem permitir que exerçam influência sobre a direção do partido. Então, meus caros, há aí um grande problema. Problema esse que o Bernstein ele vai começar a fazer e causar muitas lisuras. Bernstein entrou em um contato com o anti-Düring de Engels,
cujo impacto lhe infundira maior entusiasmo com a teoria marxista. Contudo, a tentativa inicial de aproximação com Marx e Engels foi frustrada. Em 13 de junho de 1879, escreve a Engels requerendo sua aprovação para a publicação de uma nova revista social-reformista sob a direção de Rothbard, Análise da Ciência Social e Política Social, cujo exemplar trazia um polêmico artigo da crítica ao Partido Social Democrata intitulado Exame Retrospectivo do Movimento Socialista na Alemanha. Então, gente, esse artigo listava os supostos erros cometidos pela social-democracia alemã e, particularmente, a sua recusa em manter relações com as classes liberais burguesas, em sua insistência no caráter proletário do partido. Segundo o artigo, o Partido Social Democrata deveria realizar uma propaganda enérgica no seio da burguesia, substituindo os objetivos de longo alcance que assusta e afugenta a burguesia pelas reformas pequeno-burguesas. Com isso, o colapso pequeno final do capitalismo transformar-se-ia num processo de decomposição realizado lentamente e, na medida do possível, de maneira pacífica. No artigo, o SPD deveria reunir em torno de si todas as pessoas e sentimentos verdadeiramente humanitários. Para tanto, seria imperativo que um partido renunciasse às grosseiras paixões proletárias e se colocasse sob a direção de burgueses cultos, guiados por sentimentos filantrópicos que possibilitariam às massas populares adquirir gostos refinados e aprender boas maneiras. Assim, não tardariam a aparecer numerosos partidários procedentes das classes cultas e ricas, justamente sobre os elementos que deveriam ser atraídos para que a propaganda social-democrata tivesse êxitos tangíveis. Gente, é aí que mora o senhor perigo. Nós temos que ver aí o que estava acontecendo no meio. É uma coisa terrível que o Bernstein tentou fazer. Esse artigo, gente, foi a verdadeira cisão ali entre radicais proletários e os pequeno-burgueses. Essa atitude aí do Edward Bernstein pegou muita gente de surpresa e, colocando sobre essa égide o que ele propôs, acabou dando certo, porque muita gente foi absorvendo. Esse Bernstein, encaminhado, quando ele escreveu esse artigo, que foi duramente rejeitado por Marx, Engels, Liebknecht e Bebel, se não tivesse assinado, as contundentes críticas expressas na carta circular foram claramente endereçadas a Rothbard, Bernstein e Lubeck, a quem Engels atribuiu sua autoria. De acordo com Peter Gay, o Manifesto dos Três Zumbis, como ficou conhecido, fora, na verdade, escrito pelo reformista Klaus Fleck. Ela tinha sido feita com a ajuda foi escrito pelo reformista Klaus Flesch, que, com a ajuda de Rothbard e Schramm, tendo contato com uma pequena colaboração de Bernstein. A participação de Bernstein na redação do controverso artigo, restrita à inclusão de alguns pequenos trechos no texto final, a influência das ideias de Rothbard em sua formação política não deve ser menosprezada. Sua inclinação ao neocantismo, encarnado na figura de Frederick Albert Lane, e sua crença na democracia liberal, tão presente entre os socialistas de cátedra, ou cáteder socialismos, o socialismo de cátedra,
marcaram-no profundamente. Por incentivo de Rothbard, Bernstein aprofundou seus estudos teóricos calcando nas ideias reformistas de Lúcio Brentano, Gerhard Schulz Gärtner, Gustav Schmoller, Heinrich Hefner, Arthur Sauss e Werner Sombart, os quais tentavam conciliar socialismo e liberalismo mediante a defesa da expansão da legislação social e implementação de reformas graduais. Oscilando entre posições liberais e conservadoras, esses intelectuais acomodacionistas ou modernistas, entre aspas, pretendiam formular uma crítica política classista de interesses, ao mesmo tempo remediar os males do sistema capitalista através de reformas sociais moderadas. Essa parte da elite culta alemã, em torno da Associação da Política Nacional, criada em 1872, aspirava à harmonia social e à resolução de todos os conflitos sociais, principalmente as de classe, através de medidas com a implementação de propostas de seguro social, aprovação de leis sobre a inspeção de fábricas, ampliação da autogestão local, redução dos privilégios jurídicos e administrativos da aristocracia e a normatização do salário mínimo, a revisão do sistema tributário e a adoção de impostos com taxas progressivas e os acordos coletivos entre empregados e empregadores, bem como o desenvolvimento de programas limitados de obras públicas, como o investimento estatal em ferrovias. Os socialistas de cátedra, eles consideravam-se acima da luta de classes. Esse é aí que mora o perigo, gente. Todos esses socialistas de cátedra, eu já tive o desprazer de encontrar. E todos eles acham que dominam a situação. Eles têm uma falsa ideia de controle. E não tem. Eles acham que controlam tudo. É uma coisa terrível. Então, eles falam fora do quadro do sistema partidário convencional, não obstante na sua maior aproximação com os partidos burgueses, particularmente o Partido Nacional Liberal e o Partido Progressista. Repudiavam os interesses econômicos de classe e o utilitarismo, clamando pelo rejuvenescimento ético da vida política em nome do bem-estar da totalidade nacional. Deste modo, viam como tarefa sua o convencimento das massas, dos homens de negócios e de seus partidos, a prática de uma política idealista que gerasse harmonia social e fosse guiada por objetivos culturais e éticos pelo ideal da grandeza alemã no cenário mundial. Dói, gente. Dói demais a gente ter que lidar com isso. Esses sentimentos nacionais levou muitos socialistas de cátedra a tornarem-se propagandistas da causa nacional e da expansão colonial. Está vendo que, por isso que o Marx e o Engels, chispa com esse povo, chispa, senão vai dar problema. E eles tinham razão. A doutrina social liberal, defendida pelos socialistas de cátedra, aderia à defesa de corretivos de sistema de produção e distribuição com vistas à conciliação nacional e à paz social. Embora considerassem o processo de industrialização e de democratização como irreversíveis, apostavam na possibilidade de acomodação parcial às necessidades e condições modernas no ajuste de organismo político e social às mudanças socioeconômicas. Deste modo, uma sábia transformação das instituições culturais e políticas obsoletas ajudaria a preservar os aspectos sadios e vitais da antiga ordem social. Logo, diante do perigo representado pelo crescimento da social-democracia, os acadêmicos alemães viam uma alternativa intermediária entre a estagnação e a revolução. Conquistar os trabalhadores para o regime vigente, aumentar a influência do governo na solução das disputas
industriais e converteu os sindicatos em auxiliares inóculos da política social democrata. Política social burocrática, perdão, pessoal. Esses socialistas de gabinete, eles não eram particularmente reverenciados pelos trabalhadores sociais democratas e tinham que defender de ataques constantes e veementes de panfletistas e porta-vozes políticos da facção empresarial. Tendiam a ver essa impopularidade com ambos ao lado do conflito industrial como uma consequência e uma prova de sua genuína imparcialidade. Estando acima das brigas dos grupos de interesse concorrentes e fortificados ao mesmo tempo contra o manchesterismo e contra o marxismo, por seu compromisso lógico com as técnicas históricas, não viram motivo para duvidar de seus próprios padrões de política social, que estavam relativamente imunes aos erros de tendência e, portanto, seriam mais ou menos permanentes. Está vendo aí? Está vendo aí o grande problema? Os socialistas, né, de cátedra, eles esperavam orientar as forças sociais e políticas emergentes da Revolução Industrial, afastando os operários sociais-democratas do radicalismo e do internacionalismo da ortodoxia marxista, inculcando-lhes o respeito mínimo pelas tradições culturais e pelos ideais nacionais. Por essa razão, os membros da social-democracia reagiram ao discurso reformista propagado pela intelectualidade alemã, ora com indiferença, ora com profunda desconfiança. Segundo Engels, esses seriam os representantes de um socialismo burguês ou pequeno burguês, que se satisfaz com simples remendos sociais, desde que não alterem a estrutura do sistema. Embora, de acordo com Engels, essa tendência pequeno-burguesa manifestar-se-ia, inclusive, dentro do próprio Partido Social Democrata, particularmente na fração do Reichstag, embora reconheça que a exatidão dos conceitos fundamentais do socialismo moderno e da exigência que todos os meios de produção sejam convertidos em propriedade social, declara que sua realização só será possível em um futuro muito remoto, praticamente imprevisível. Como é bom constatar, tais ideias ganharam enorme peso no pensamento de Bernstein, quando posteriormente resolveu trilhar seu caminho revisionista. Após o incidente relacionado ao Jarbo für Sozialwissenschaft and Sozialpolitik, aquela revista que eu havia dito antes, ele empreendeu esforços no sentido de apaziguar as relações entre o círculo de Rosberg e os líderes da social-democracia alemã. Juntamente com Bebel, realizou uma visita a Londres em dezembro de 1890, com o objetivo de restabelecer um contato amistoso com Marx e Engels. Ainda receberam o aval para substituir Georg von Böhmer na editoração do Social Democrat, único órgão oficial do partido, iniciado no dia 28 de setembro de 1879. Graças ao apoio de Bebel, Bernstein conseguiu redimir do periódico produzido na Suíça. A nomeação de Bernstein como editor em janeiro de 1881 impulsionou sua carreira no interior do partido e foi fator decisivo para sua futura consagração como proeminente teórico da social-democracia. Na qualidade como editor do principal periódico da social-democracia alemã, ele estabeleceu uma ligação mais íntima com Engels, criando laços de confiança e amizade, juntamente com Kautsky, que tornara colaborador do Social Democrat por intermédio de Rosberg. Bernstein passou a ser corresponsável pela tradução e organização das obras de Marx, principalmente após a morte desse, em 1883.
sua dedicação e temperamento conferiram um bom conceito junto a Engels. Está vendo aí como é que o sujeito entra? Ele entrou de mansinho e já foi fazendo mas uma grande confusão. O contato com Engels propiciou a Bernstein um flerte com posições políticas mais críticas e radicais. Durante os anos em que esteve incumbido da editoração da revista, o segundo procurara submeter a orientação teórica da publicação ao crivo crítico do general. Nesse sentido, entre 1882 e 1888, assumiu posicionamentos contrários à ala moderada do partido, representada fundamentalmente pela fração parlamentar. Sobre o general, era como Engels era chamado. Sob o pseudônimo de Leo Ovitellius, Bernstein publicou diversos artigos em Der Sozialdemokrat, seguindo esse mesmo perfil, sendo os principais referentes à oposição da Lei de Subsídios para a Indústria Naval em 1884, a relevância da Organização Sindical dos Trabalhadores e a diferenciação entre propriedade social e propriedade privada. E esse último chegou a afirmar que nada é socialista se não subscreve completamente e sem reservas a fase clássica de O Capital. A concentração dos meios de produção e a socialização do trabalho chegam a um ponto em que se tornam incompatíveis com o capitalismo. Bom, gente, ele escreveu aqui um artigo, é o Die Bildung der Gewerkschaften Organisation der Arbeiter, no qual Bernstein destaca as limitações da luta sindical, visto como tarefa secundária do movimento operário, que necessitaria conferir um sentido político à luta, tarefa do partido político. E aí, ele vai ressaltando aí em outro artigo, no Gesellschaft und Privateigentum, ele ressalta que o único caminho para o socialismo passaria pela expropriação da sociedade burguesa. Então, gente, o Bernstein, ele compreendeu bem como manter o jornal como um órgão de todo o partido e de proporcionar, ao mesmo tempo, uma clara, certa e firme direção de que se ajustava às demandas táticas sem violar princípios. Em quase nenhuma questão levantada pelas lutas políticas de uma década, certamente em nenhuma decisiva, o social-democrata se manteve distanciado. Em virtude de suas atividades como agitador, Bernstein estava familiarizado demais com as condições da luta de classe proletária para não entender as questões do jogo. Ele trabalhava devagar e cuidadosamente, uma natureza ponderada, com um toque de ceticismo que tendia a superestimar o mérito de seus oponentes. Ele gostava da briga não pela briga em si, e estava sempre pronto para uma discussão com seus oponentes, desde que fosse frutífera. Com Engels como seu conselheiro, Bernstein contribuiu, pelo menos, tanto para o esclarecimento da classe trabalhadora alemã, como para a sua atividade prática. Bom, gente, a gente vai colocando alguns pontos aí que são extremamente úteis. O Bernstein, ele vai conseguindo aí ele chegou lá pedindo, desculpa, só um momentinho. O Bernstein, ele vai chegando, conquistou a confiança do Engels, ele pediu desculpa, não era isso que eu queria, e foi assim.
Mas, como todo, eu sempre partilho de duas coisas. Não existe amigos para sempre e nem inimigos para sempre. Uma hora, seu melhor amigo pode se tornar seu pior inimigo e o seu pior inimigo pode se tornar o seu melhor amigo. E isso aconteceu com Bert. A sua fase mais radical foi interrompida quando o governo suíço, atendendo às exigências de Bismarck, passou a reprimir e perseguir os sociais-democratas que encontravam em seu território. Deste modo, Bernstein foi expulso da Suíça, refugiando-se em Londres com sua esposa no dia 12 de maio de 1888. Na Inglaterra, deu continuidade ao seu trabalho no social-democratas até o ano de 1890, quando as leis antissocialistas foram revogadas e o órgão do partido pôde novamente ser impresso na Alemanha. A partir de então, passou a atuar como correspondente do jornal Vorwärts e da revista Die Neue Zeit, além de dedicar aos seus estudos de caráter histórico. Bom, gente, a gente pode ver aí que o Bernstein, ele escreveu sobre o movimento fascista, o movimento fascista não, o movimento artista, e um livro como o Ferdinand Lassalle, como reformador social, e ele falou Cromwell e o comunismo, socialismo e democracia na grande revolução inglesa. Ele escreveu em 1895. Está aí. Ele também escreveu uns livros sobre história. A partir daí, pessoal, ainda impossibilitado de retornar à Alemanha, o autor aproveitou seus 13 anos em Londres para estabelecer contato com uma variedade de grupos socialistas ingleses, muitos deles desprovidos de quaisquer rigor conceitual e nitidez ideológica, dentre eles os fabianos, um pequeno grupo de intelectuais que se fundaram em 4 de janeiro de 1884 a Fabian Society, organização que não possuía a pretensão de construir um partido com vistas à tomada do poder, mas sim impregnar outros grupos políticos com suas ideias. Em suas memórias, Bernstein tenta frisar o distanciamento em relação aos fabianos. Por um longo período eu tive preconceito em relação aos fabianos, esquivando-me de estabelecer relações pessoais com eles. Seu tom e método de procedimento era tão contrário ao espírito do movimento como eu concebia, que quando ouvia suas discussões, eu geralmente sentia calafrios. Enquanto eu vivia na Inglaterra, eu mantive pouco contato pessoal com Shaw e algumas vezes tivemos alguma conversa. Logo ficava tão óbvio que havia uma discordância entre nós, como se habitantes de dois mundos diferentes estivessem educadamente trocando opiniões sem o auxílio de uma terminologia comum. No entanto, apesar de atribuir sua guinada revisionista à influência dos socialistas fabianos, os grupos... a poderosa impressão provocada pelo socialismo moderado e eclético por eles propugnado sobre o seu pensamento foi observado por todos os seus companheiros mais próximos. Em carta a Bebel, em 1892, o cômico respeito pelo de Ed pelos fabianos. Então, pessoal, colocando aqui, os mais destacados grupos dos fabianos eram Graham Wallace, Bernard Shaw, Sidney Beatrice Webb, Stuart Hibland, Kay Hard, John Burns e Ramsay MacDonald. Tanto que ele tem uma obra que vai ser muito importante para estudar o socialismo, que é do casal Webb, o Sidney e Beatrice Webb, que falavam sobre o movimento operário inglês, e que vai ser uma das bases para o Lenin estudar o movimento operário. Então, pessoal, o Bernstein, ele já estava ele foi assim, ele evitou, mas foi intoxicado por essas ideias estapafúrdias, né,
mediante a exposição. Mediante a análise da teoria da prática dos socialistas ingleses, Bernstein modificou substancialmente as suas ideias sobre o marxismo e a filosofia socialista. Passou a questionar abertamente a teoria do colapso, considerando uma ilusão doutrinária, e advogar pelo redirecionamento da tática empregada pelo partido, de modo que passasse a atender às demandas imediatas, consubstanciadas nas reformas econômicas graduais e na socialização resultante pela pressão democrática. Sua adesão ao pragmatismo típico da direita social-democrata começava então a ganhar contornos. A exaltação à crítica da sociedade capitalista como berço do progresso e civilização, a rejeição da dialética materialista e da praxis revolucionária levaram a rechaçar a ala esquerda do movimento operário e seu pleito por uma efetiva emancipação. Os dois artigos de 1895, o primeiro escrito em agosto, intitulado A Evolução dos Partidos Ingleses, e o segundo, em outubro, sendo pós-fácil do trabalho de Sidney e Beatrice Weber sobre a história do tradicionalismo britânico, Bernstein demonstrara grande apreço por objetivos e métodos de trabalho do movimento sindical inglês. Nessa última obra, realizou uma crítica à teoria da luta de classes que retomaria alguns anos depois, em meia querela revisionista. O contato com Fabianos despertou-lhe a atenção para a possibilidade de uma revisão de muitas premissas filosóficas e políticas do marxismo. Convém ressaltar que a preocupação de Bernstein com a fundamentação teórica de seu reformismo é o fundamento a preocupação de Bernstein com a fundamentação teórica de seu reformismo é o ponto que ele próprio considerava crucial em sua distinção em relação aos fabianos, vistos como ele como pragmáticos e avessos a teorias e princípios. Se, por um lado, a liberdade em relação aos dogmas e doutrinas lhe permitiria uma flexibilidade na ação, determinaria critérios pragmáticos e utilitários. O desapego à teoria poderia conduzi-los a posturas aparentemente incoerentes e contraditórias. Eu acho que o mais incoerente e contraditório está sendo Bernstein. De tanto que o Bernstein acabou entrando, gente, nessa história, a gente vê aí que a formulação teórica dele começa a sofrer uma grande guinada à direita, com a sua... Ele vai ter uma análise totalmente burguesa da situação. Ele era um ideólogo socialista que depois passa a ser um ideólogo pequeno burguês da classe operária. Esse pensamento, gente, ele gerou muitas ideias abstratas, né? A ideologia que ele passa a fazer para o Partido Social-Democrata é muito, mas muito rechaçada pelos marxistas ortodoxos. Quando ele escreve o socialismo revolucionário, meu Deus, sai debaixo que vem toró. Ele foi duramente criticado. O Bernstein, ele vai ser extremamente criticado por anos. Rosa Luxemburgo, Lenin, até membros do Partido Social Democrático vão minha filha, você está fora, vão rechaçá-lo. Não obstante as diversas críticas de Bernstein aos fabianos, sua formulação teórica, que começava a tomar forma no início da década de 90 do século XIX, apresentava uma grande afinidade com o fabianismo, que levou muitos estudiosos a considerarem nas
contradições nas políticas indistintas. Segundo Peter Gay, mesmo observador superficial pode reconhecer o fato de que o fabianismo e o revisionismo alemão são irmãos, se não gêmeos. Ambas as doutrinas originaram-se no mesmo país, com apenas alguns anos de distância uma da outra. Só é considerado axiomático que Eduard Bernstein tenha obtido suas ideias fundamentais dos fabianos. Bob Stavson aponta que, no mesmo sentido de chamar que o revisionismo de Bernstein era uma forma de fabianismo inglês. Está aí uma grande coisa. A crítica à teoria do valor de Marx e ênfase nas reformas e na gradual implantação do socialismo municipal, a tática moderada de alianças e compromissos com as classes burguesas, o repúdio à via revolucionária, seriam traços fundamentais da política fabiana, igualmente manifestado por ele. Podemos reconhecer tal semelhança se analisarmos a seguinte passagem de Sidney Webb, extraída dos ensaios fabianos. Vamos ler. Os defensores dessa reconstrução social aprenderam a lição da democracia e sabem que é através do lento e gradual avanço da consciência popular em direção aos novos princípios que a reorganização social virá passo a passo. Qualquer estudioso da sociedade atualizado com seu tempo, seja ele socialista ou individualista, percebe que mudanças importantes só podem ser democráticas, portanto, aceitáveis pela maioria do povo e assimiláveis por todos, graduais, não causando, portanto, deslocamentos por mais rápido que seja o progresso, não vistas como imorais pela massa do povo, portanto, não a desmoralizando subjetivamente, nesse país, em qualquer caso, sendo constitucional e pacífico. Meu Deus, dói. Dói demais a gente ter que ver isso. Ademais, ter essa ideia de que a conciliação de classes é algo bonitinho e todo mundo vai aceitar, é apenas uma mera ilusão. A gente pode notar que o rol de reformas sociais propostas por Bernstein aproxima-se consideravelmente do elenco de reformas apontado pelos socialistas ingleses da Fabian Society. O programa Fabiano previa essencialmente 6 reformas principais: a reforma fiscal, ampliação de leis fabris, reforma do ensino, reorganização administrativa da lei dos pobres, ampliação das atribuições dos municípios e reforma do sistema político. Tais reformas decorreriam de um lento e gradual avanço da consciência popular em direção aos novos princípios, ou seja, o inconsciente abandono do individualismo. Levaria a população a aderir a projetos de reforma social de amplo alcance, a serem realizados pelos Estado e pelos municípios. Que lindo, né? Coisa mais fofa que existe, só que não. Para os fabianos, o socialismo seria fruto da própria extensão e consolidação da democracia. Isto é, seria um lado econômico do lado do próprio ideal democrático. O aumento constante da regulação governamental, crescimento o crescimento aí da democracia, gente, é uma coisa muito doida. O próprio povo controlaria a sua organização política, mas também os principais instrumentos de produção de riqueza. Por conseguinte, a substituição gradual da anarquia da concorrência pela cooperação organizada, a consequente recuperação de uma única maneira possível, do que Stuart Mill denominou a enorme parcela de que os proprietários dos instrumentos apropriam e do produto, seriam realizados de forma consensual, pacífica e legal.
Ah, sim. Logo, Bernstein encontraram nos fabianos a tentativa de sustentação de um socialismo evolucionário, realizado por meio de reformas graduais cumulativas, algo que já havia buscado entre os socialistas de cátedra alemães. Embora Bernstein atribua sua visão da evolução social à teoria social de Marx, citando, para tanto, a passagem do prefácio de O Capital, em que este afirma que a atual sociedade não é um cristal sólido, mas um organismo capaz de mudar, que está em constante processo de mudança, sua concepção linear e orgânica de evolução social e seu elevado otimismo assemelham-se ao spencerianismo encontrado entre fabianos como Sidney Webber, o Herbert Spencer, o filósofo inglês, e mais trabalhou sobre a questão do socialismo liberal, da individualidade e também sobre a questão social liberal, né? Devido principalmente aos esforços de Comte, Darwin e Herbert Spencer, não podemos mais imaginar a sociedade ideal como um estado imutável. O ideal social O ideal social deixou de ser estático para tornar-se dinâmico. A necessidade de um crescimento e desenvolvimento constantes do organismo social tornou-se axiomática. E um filósofo, hoje em dia, procura outra coisa a não ser a evolução gradual. A partir da antiga, sem solução de continuidade nem ruptura abrupta de todo o tecido social em algum momento do processo. O novo torna-se ele mesmo velho, por muitas vezes antes de ser conscientemente reconhecido como novo. A história não mostra exemplo de súbita realização de utopias nem de revoluções romanceadas. Convém ressaltar, todavia, que quanto Marx e Engels opunham-se ferozmente a tal concepção evolucionista e idealista da história humana, em uma entrevista realizada ao Daily Chronicle em junho de 1893, Engels, ao ser indagado a respeito de uma eventual similitude entre os programas políticos da social-democracia e da sociedade fabiana, respondeu: eu considero a sociedade fabiana nada mais que um braço do Partido Liberal. Ela não procura outra salvação social que não seja fornecida pelo partido, que não aquela que seja fornecida pelo partido. Nós nos opomos a todos os partidos políticos existentes e iremos combater a todos eles. Não acreditamos em permear partidos de classe média. Nós estamos permeando o povo. A ambiguidade presente no pensamento de Edward Bernstein e sua afinidade com os fabianos demonstram como o contexto histórico e social vivenciado nos fins do século XIX deu margem às mais diversas interpretações acerca do curso da sociedade capitalista. Seu desvio teórico em direção ao revisionismo, portanto, pode ser melhor explicado pelo confronto ideológico existente no movimento operário, motivado pelas mudanças na conjuntura política e econômica europeia do período, do que em função de uma postura meramente oportunista ou de uma inclinação particular à defesa dos interesses burgueses. Por conseguinte, após 1895, o discurso de Bernstein parece sofrer uma drástica mudança, pelo fato de que não deve ser entendido de forma isolada e descontextualizada. A ascensão eleitoral da social-democracia, a expansão numérica e estrutural do partido e dos sindicatos, a atenuação da repressão política, a promulgação de leis sociais de proteção ao trabalho, o surto industrial e a superação do período de recessão econômica vigente durante a década de 80, foram vistos por Bernstein como sinais de que o capitalismo estaria em vias de transformação, dando origem a uma nova forma social mais aberta e democrática. Os anos de 1888 a 95
testemunharam sua lenta, gradual e hesitante adesão ao revisionismo. No ano de 1889, ele concedeu uma entrevista à revista Justice a respeito do congresso inaugural da Segunda Internacional em Paris, a qual contestou ardorosamente o Partido Possibilista francês. Nessa ocasião, condenava o fato de que esses socialistas ministerialistas estariam no momento com todas as intenções e propósitos de um partido de governo ao aliarem a burguesia republicana. No ano seguinte, publicou uma série de artigos no Social Democrat sob o pseudônimo de Léo, nos quais enfatizava uma responsabilidade parlamentar do SPD, mas, simultaneamente, reafirmava o compromisso com a Revolução, advertindo para a possibilidade de degeneração do reformismo e um cretinismo parlamentar. Ainda em 1890, a social-democracia começara a colocar em pauta a discussão acerca da questão agrária, na qual Jorge von Böhmer, quem viu a aula 3, vai lembrar do que eu disse. Aparecera como a epítome do reformismo e da política de alianças. Bernstein, então, exprimiu apoio à formulação de uma política agrária que buscasse, a um só tempo, atrair a pequena burguesia para o partido e unir forças com outros partidos políticos comprometidos com mudanças sociais. O percalço do pensamento bernsteiniano, nesses 2 anos, demonstra como a teoria buscava incessantemente a prática do movimento social-democrata, adaptando às suas necessidades mais imediatas. A sua ênfase na prática do detrimento da teoria, evidenciada mais uma vez com Bernstein, é chamada a colaborar na elaboração da parte prática do novo programa do partido, submetido à aprovação do Congresso de Erfurt, em 1891, que eu falei na segunda e na terceira aula. Neste documento, o autor elencou as reformas de curto prazo que a social-democracia deveria almejar, tais como o sufrágio universal, a supressão de todas as limitações dos direitos políticos, gratuidade da justiça e da assistência médica, impostos progressivos sobre os rendimentos e a fortuna, e uma eficaz legislação nacional e internacional protetora do trabalho. Embora dedicado às tarefas práticas do partido, Bernstein debruçava-se sobre a discussão teórica. Deste modo, em 1891, direcionou críticas a La Salle no prefácio que escrevera a coletânea de trabalhos desse autor e autores liberais reformistas como Gerhard von Schuss-Gavin, particularmente seus escritos como Zum Soziale Frieden e Der Großkrieg, que defendiam a tese de que a luta de classe tenderia a diminuir a violência e a miséria do proletariado estaria desaparecendo e a paz social sobreviveria ao crescimento industrial, responsável por melhorar a qualidade da vida das classes trabalhadoras. Em 1893, o autor refutou, ainda com base nos argumentos marxistas, de Julius Wolff. Embora engajado na tarefa de criticar tais autores, Bernstein reconheceu posteriormente as dúvidas teóricas remanescentes de tal debate, que ele escreveu a respeito. Eu respondi de mim mesmo as objeções. Então, pessoal, o Bernstein já vai começando a fazer uma meia dúvida, vai fazer uma meia dúvida, vai levantar ali uma coisa que eu acho muito engraçada. Eu não escondi de mim mesmo o fato de que as objeções que eles levantaram não foram totalmente respondidas. Por mais que eu lutasse contra isso, comecei a duvidar das doutrinas que eu tinha considerado até então incontroversas. Os anos seguintes trouxeram acontecimentos ainda a mim.
Então, pessoal, o Bernstein ele já vai começando a criticar. No período de 1891 e 93, Bernstein escreveu uma série de artigos na New Science, nos quais defendia Marx da crítica acadêmica de autores como George Adler, Julius Wolff, Lúcio Brentano e Schultz Gaveritz. Esses intelectuais esses que começaram a criticar veementemente a crítica, a ortodoxia marxista, o materialismo dialético, e isso causou muitas refutações por meio do Bernstein. A incerteza de Bernstein cresceu na medida em que as condições econômicas da Alemanha avançavam e prosperavam. Em sua opinião, persistindo a defesa da teoria marxista, como sua descrição da tendência decrescente da taxa de lucro, exposta no terceiro volume do Capital, publicado em 1894, diante de uma realidade substancialmente diferente, tenta conciliar o inconciliável. Em meados do ano 90 do século XIX, aconteceu na Europa e na Alemanha, não em último lugar, um auge de negócios de uma potência e duração como se não conhecia há muito tempo. Esse auge produziu sobre mim uma forte impressão. Estava em crassa contradição com a teoria do aumento inevitável e da crescente gravidade da crise econômica, que havia de culminar finalmente na derrubada total da economia, como resulta da lógica aparentemente das exposições de Karl Marx no Capital, como havia sido propagado, sobretudo, por August Bebel, com grande êxito no Partido Social Democrata. Da mesma forma, Bernstein escreveu um artigo na Newsweek atacando a política abstencionista praticada na Prússia, no qual recomendava que o partido se aliasse aos burgueses progressistas nas eleições. Essa proposta foi discutida em 1893 pela Assembleia do Partido em Polônia, tendo sido rechaçada por unanimidade pelo SPD. Esse posicionamento ambíguo e titubeante de Bernstein levou Bebel a ironizá-lo em uma carta a Engels, em 14 de setembro de 1892, ao declarar: Ede volta a escrever hoje, em voz, de seu modo frouxo, de que não sabe se é carne ou pescado. Engels igualmente demonstrava ter ciência da frágil convicção dos princípios teóricos e na prática revolucionária que Bernstein manifestava. Engels escreve a Kautsky no dia 3 de novembro de 1893. Ede me deixou ontem à tarde o que você escreveu acerca de um artigo sobre a greve como meio de luta política. Eu desaconselhei decididamente a escrever o artigo. Em minha opinião, deixou suficientemente claro na história da eletividade das três classes. Artigo de 1893 que defendia a participação do SPD nas eleições para a Assembleia Legislativa Regional Prussiana, que se converteu em um homem que perdeu o contato com as massas e que argumenta de fora do gabinete de estudos, doutrinariamente, sobre questões de praxis imediata. Engels, com a sua aguçada percepção, foi capaz de prever os rumos que iria tomar o pensamento bernsteiniano, embora a lealdade de Bernstein para com seu mestre e amigo tenha procrastinado a sua divergência pública com o marxismo até a morte do general em 1895. Cabe ressaltar que, apesar da sua vacilante orientação teórica, Bernstein inspirava a confiança de Engels, que o nomeou como seu executor testamentário. Que coisa, hein? Entre seus primeiros textos assumidamente revisionistas, encontra-se a introdução para a edição alemã de History of Trading Onions, de Beatrice Sidney, escrita em 1895, o comentário do epílogo elaborado por Bernstein entre 1895 e 1896 para a edição do livro História da Revolução Francesa de 1848, de Louis Héritier. Nesses escritos, Bernstein realiza uma dura crítica aos revolucionários, opondo-se radicalmente à interpretação exposta por Marx
em A Luta de Classes na França, de 1848 a 1850. Assim, Bernstein descreveu esse processo de transição intelectual, a qual desvencilha dos princípios marxistas. Essa minha mudança resulta de um longo desenvolvimento, ou melhor, demorou muito tempo até que eu estivesse completamente certo de que essa transformação não estava restrita a questões específicas, mas tangeria os fundamentos do marxismo. Uns 2 anos atrás, eu tentei, através da adaptação dos ensinamentos de Marx, torná-los compatíveis com as realidades práticas. Finalmente, eu compreendi completamente a impossibilidade de tal tática quando dei uma palestra na Sociedade Fabiana sobre o assunto. O que Marx realmente me ensinou há cerca de 1 ano e meio atrás. Eu ainda tenho um manuscrito daquela explanação. É um assustador exemplo da tentativa bem intencionada de resgate. Eu queria salvar Marx. Queria mostrar que ele havia previsto tudo o que havia acontecido. Quando terminei minha performance artística e li novamente meu discurso, passou pela minha cabeça o seguinte pensamento: você está fazendo injustiça a Marx. Aquilo que você está dizendo não é Marx. E algumas poucas perguntas inofensivas do Arthur Fabiano Oberblens, após a palestra, eu respondi da maneira antiga. Realmente me atingiram. Eu disse a mim mesmo: isso não pode continuar. É impossível conciliar o inconciliável. O que deve fazer é deixar claro aonde Marx acertou e onde ele errou. Essa aí foi uma carta de Bernstein a Weber em outubro de 1898. Esse processo culminou em uma série de artigos publicados pela Newsite, reunindo sobre os problemas do socialismo, no qual Bernstein expõe abertamente a sua intenção de contrapor-se à teoria de Marx, e com dados empíricos da Alemanha e de sua época. Desta forma, Bernstein pretende colocar em xeque a teoria e a prática pregoadas pelo partido, repreendendo a social-democracia por adotar uma posição política calcada em uma fraseologia radical inteiramente incompatível com a tática adotada. Assim tiver início o debate revisionista no seio da social-democracia alemã, que ganhou contornos mais precisos durante o Congresso de Stuttgart, de 1898, ao qual Bernstein enviou uma mensagem apresentando suas teses principais. Em resposta à mensagem de Bernstein, Weber escreveu a seguinte carta, que na realidade sintetiza o revisionismo. Mas eu não vou ler, não, senão vai acabar perdendo tempo. Né? Bom, gente, a carta apresentada possui extrema relevância para a compreensão das origens do revisionismo de Bernstein e das razões pelas quais figura de uma tamanha importância no movimento social-democrata, que assumiu uma posição de crítica e contestação à prática partidária, passando a ser concebido como um herege nos círculos marxistas. Ao mesmo tempo em que aponta traços de sua personalidade importante e sugestionável, revela igualmente sua honestidade intelectual e preocupação crítica. Sua sincera modéstia levou a reiterar sua despretensão e formar uma doutrina própria, defendendo antes a revisão e a clarificação do socialismo marxista. Em sua opinião, tal esforço não exigiria a completa substituição do marxismo por uma nova teoria ou construção sociológica completamente diferente. Mas o desenvolvimento ou a complementação das ideias de forma a considerar a mudança das condições econômicas e políticas. De fato, o efeito Bernstein declara que as únicas correções ao método de Marx que poderiam ser descobertas em seus trabalhos seriam aquelas feitas por ninguém menos do que o próprio Engels. Aludindo à última obra de Engels, introdução elaborada em 1895 à obra de Marx, A Luta de Classes na França, de 1848 e 50, Bernstein afirmara que Engels teria aderido ao reformismo, ao condenar abertamente a revolução das minorias e o método das barricadas. Deste modo, a seu ver, o termo revisionista, como lhe for atribuído, conduziria a erros, de modo que aglutinava vários tipos de revisionismo,
sobre uma mesma e única definição. Na tentativa de depurar o termo e sistematizar seu revisionismo, Bernstein publica, em 14 de março de 1899, os pressupostos do socialismo e as tarefas da social-democracia, considerado a obra fundamental do revisionismo. Tal livro foi objeto de inúmeras polêmicas, sendo debatido em diversos congressos e periódicos do partido. Alguns meses após a publicação do livro, o Congresso de Hanover coordenou discussões acerca do tema, nas quais foram questionadas a pertinência das críticas à teoria marxista e suas implicações práticas. Apesar das inúmeras críticas advindas dos setores à esquerda do partido, Bernstein não chegou a ser expulso do SPD, embora suas ideias tenham sido categoricamente rejeitadas. O autor, no entanto, não interpretou tal resultado como um sinal de derrota do grupo revisionista. Bernstein entrevê na postura do partido a vitória e a realização concreta de suas ideias. Embora o SPD permanecesse atrelado a uma terminologia revolucionária, na prática estaria corroborando e fortalecendo a prática revisionista, voltada para a obtenção de resultados imediatos. Bernstein percebia o fato de que cada vez mais suas ideias tornavam-se a perspectiva comum dentro do partido, ainda que fossem oficialmente repudiadas. Ignaz Auer, socialista da Baviera, em carta a Bernstein, no dia 8 de dezembro de 1899, apontou igualmente para o caráter reformista do SPD e a desvinculação entre teoria e prática. Crê-se que é possível um partido que conta com suas publicações há anos e com uma organização que data de 40 anos atrás e uma tradição ainda mais antiga que a sua orientação de uma forma tão simples, querido Ed, não se decide formalmente o que fazer o que você propõe. Não se diz, mas se faz. Toda a nossa atuação, inclusive em tempos da vergonhosa legislação antissocialista, foi a atuação do Partido Social Democrata Reformista, um partido que tem em conta as massas, não pode ser outra coisa. Em carta a Bernstein, George von Vollmar solidarizaram-se com ele e atentaram para o paradoxo existente entre teoria e prática do SPD, ao declarar que desde Erfurt falo menos e atuo mais, e onde tenho que falar, penso mais no momento que é tolerável ao partido. Só posso dizer que estou completamente satisfeito com o conseguido. Tá aí, gente. O revisionismo causou um grande furdunço dentro do partido, tanto ideológico, tanto na teoria quanto na prática. Deste modo, então, a política revisionista reuniu várias setores do partido que já aderiram ou advogavam em prol de uma prática exclusivamente reformista em torno de Bernstein. Assim como Vollmar, Victor Adler defendeu a permanência de Bernstein no partido, manifestando seu apoio após uma carta enviada a Bernstein em 17 de outubro de 1889, na qual reconhecera a existência de uma crescente vontade revisionista dentro do Partido Social Democrata. Eu diria a você e a todos francamente, em minha opinião, não se colocou em nenhum lugar fora da social-democracia. Não importa o quanto eu discorde de você em algumas coisas, você representa de modo brilhante uma corrente dentro do partido. Discorrendo a respeito do Congresso de Hanover, George Bernard Shaw realizou uma entusiasta manifestação de apoio ao revisionismo de Bernstein, que, ao seu ver, nada mais seria do que uma revolta fabiana contra os velhos dirigentes da social-democracia alemã. Naturalmente que sou muito bernsteiniano. Se Liebknecht quisesse tomar como base
para seus discursos simplesmente sua própria tática fabiana, em vez das apaixonadas generalizações dos acontecimentos de 1848 e 1871, e o velho radicalismo revolucionário, deixaria claro para todo mundo que em sua atividade parlamentar já praticou precisamente as modificações que parecem modificações do programa. Na Inglaterra, se chamou social-democracia ao socialista, que ficou sem esperanças através do curso dos acontecimentos. Também na Alemanha poderia chegar que aqui essa apelação adquirisse o mesmo significado se o partido se mostra incapaz de adotar as ideias de Bernstein. De fato, a adesão ao reformismo e a procrastinação do projeto revolucionário para um futuro ainda longínquo e determinado, com as condições objetivas, estariam maduras o suficiente para conduzirem ao colapso da sociedade capitalista e ao nascimento de uma nova sociedade socialista. Não são colocados em questão pelos líderes social-democratas, senão a partir de 1905. Com a primeira Revolução Russa e as insurreições populares em vários pontos da Europa, a mobilização dos trabalhadores para o enfrentamento revolucionário entra na ordem do dia. Até então, a discussão da tática e metas socialistas, que contrapôs revolucionários e reformistas, havia se desenvolvido apenas no plano teórico, não repercutindo diretamente na reorientação da prática do SPD. Apesar dos líderes do partido terem combatido com afinco as teses revisionistas nos congressos de Lübeck, Dresden, e no tocante à utilização da greve de massas como instrumento político revolucionário, tanto revisionistas quanto ortodoxos, que assumiram o mesmo posicionamento contrário. A aproximação entre o centro e a direita social-democrata alterou o espectro marxista e suas implicações práticas. Apesar das inúmeras críticas advindas dos setores da esquerda do partido, Bernstein foi bastante rechaçado. Então, nós já vamos chegando aqui, gente. Isso aí alterou o espectro e o Bernstein estava lá, rindo. Paulatinamente, o reformismo galgou o maior espaço de influência dentro do Partido Social Democrata, sendo fortalecido pelos membros dos sindicatos livres, da burocracia do partido e da fração parlamentar. O prestígio de Bernstein entre os setores reformistas e do partido garantiu sua eleição para o Reichstag, como representante de Breslau nas eleições de março de 1902. Bernstein recebeu 14.700 votos, 3.000 votos a mais que a soma de todos os outros. A longa carreira parlamentar de Bernstein perpassou os períodos de 1902 a 1906, 1912 a 18, 1920 a 28. Contudo, Bernstein não abdicaria da sua atividade jornalística, passando a escrever regularmente para o órgão teórico dos revisionistas, o Socialist Monatshef, editado desde 1897 por Joseph Bloch. A ascensão dos grupos revisionistas dentro do SPD levou Bernstein a intensificar suas críticas ao marxismo e assumir abertamente a identificação com as reformas liberais em seus artigos nessa revista Socialist Monatshef. Publicação de um estudo sobre Lassalle, intitulado Ferdinand Lassalle und seine Betonung für die Arbeitsklasse. Ele escreve: o julgamento de Lassalle, que é expresso nesse livro, difere de muitos aspectos das opiniões que se tentei na introdução da coletânea de trabalhos de Lassalle. Onde há diferenças, elas são consequências de um estudo mais aprofundado de Lassalle, assim como o fato do meu próprio desenvolvimento teórico ter se aproximado espiritualmente de Lassalle. Já em 1909, Bernstein apresentou ao partido um esboço de proposta para um novo programa que pudesse substituir o programa de Erfurt. O novo programa, inspirado no programa minimalista do partido,
Ouvrier francês, apresentaria 10 pontos fundamentais antecedidos por uma breve introdução por alguns princípios gerais. Entre os princípios políticos de pressão abarcados pelo programa revisionista, constavam as coalizões políticas, cooperativas de consumo e os sindicatos. Ademais, a sua liberdade de associação, sufrágio universal democrático, o controle social da produção e a transferência de monopólios econômicos para o Estado são concebidos como pré-condições necessárias para a emancipação da classe trabalhadora no âmbito da sociedade capitalista. O último ponto do documento apresentado por Bernstein propugnava o seguinte: a luta da social-democracia não se limita a um único país, inclui todos os países modernos e civilizados. Solidariedade internacional entre trabalhadores, luta contra a exploração e a dominação capitalista como raiz de toda inimizade nacional. Internacionalismo, autodeterminação nacional, solidariedade e humanidade civilizada. Precisamente, a defesa do internacionalismo socialista será o fator que dará início ao seu distanciamento em relação aos outros revisionistas, como Max Schiphel, Wolfgang Heim, Gerhard Hildebrandt, Edward Dave, Friedrich Stamper, Joseph Locke, Karl Lehmann, Friedrich Ebert, Gustav Nosk, Ernest Heymann e Philip Schadl, que endossavam o militarismo e o expansionismo através de um discurso xenófobo e militarista e nacionalista. Embora Bernstein tivesse apoiado a política colonialista do Império Alemão, a iminência de um conflito internacional levou a reconsiderar sua posição e aderir a uma campanha antimilitarista realizada pela ala revolucionária do partido e ao estabelecimento de redes de cooperação entre as nações civilizadas. Bernstein escreveu sobre o perigo inglês e o povo alemão, na qual criticava a propaganda nacionalista do governo contra a Inglaterra e sua incorporação pela social-democracia. Ao invés de ceder aos apelos militaristas, dever-se-ia lutar pela conciliação das nações. Aquele que reconheceu que o povo alemão não possui inimigo maior do que aqueles que constantemente declamam inimigos por todos os lados, deve ousar lutar persistentemente pela criação de uma verdadeira liga pela paz das nações e pela realização de uma grande república popular. Apesar da sua oposição ao conflito entre potentes, ao estourar a guerra em agosto de 1914, Bernstein aliou-se à ampla maioria do Partido Reichstag na aprovação de créditos orçamentários destinados ao financiamento do combate. Com a exceção de Karl Liebknecht e Otto Rühle, os parlamentares do SPD anunciaram seu apoio ao que consideraram a guerra defensiva contra o czarismo. A bancada parlamentar do SPD tradicionalmente votava em bloco, conforme a decisão da maioria. A decisão de Liebknecht opor-se aos créditos resultou em uma moção proposta por Karl Liebknecht para sua expulsão da bancada por motivo de indisciplina. Tal proposta, no entanto, não foi acatada. A fração parlamentar do SPD decidiu pelo apoio à greve por 96 a favor e 14 votos contra. Aí que está o grande perigo, pessoal. Lenin leu isso. Ele leu no jornal: a social-democracia apoia a guerra. Ele disse: não, isso é mentira, deve ser enganação dos burgueses. Mas quando ele descobriu que era verdade, ele ficou extremamente depressivo. Gente, mas é uma coisa, esse socialismo, essa versão reformista, esse revisionismo, que deu origem a um socialismo pequeno burguês, que hoje tornou-se muito modinha em alguns países da Europa e tanto na América Latina, isso é um perigo. O Bernstein, ele criou um monstro do qual ele acariciava a cabeça.
era o bichinho de estimação dele. A capitulação da social-democracia alemã, a política de guerra do governo imperial, deixou claro à corrente revolucionária o quanto o partido havia afastado de seus princípios e ideais socialistas. Esse fato iniciou o processo que culminaria no inevitável cisma do partido. Nesse momento, Bernstein engrossou as fileiras do grupo majoritário contra o grupo de esquerda. Todavia, o autor não demonstrava absoluta convicção na posição assumida. Logo no mês seguinte, e ao início do conflito, Bernstein desferiu uma série de críticas ao chauvinismo do partido e à anexação da Bélgica pelo Império, que o indispuseram com seus partidários revisionistas. Seu isolamento foi evidenciado quando, em setembro do mesmo ano, Bernstein teve um artigo recusado na Socialist Monat, nossa, que nome difícil, na qual expunha seus argumentos contrários à propaganda anti-britânica difundida pelo governo. Em 10 de dezembro de 1914, Bernstein escreveu a Joseph Goebbels: nós temos divergido durante algum tempo, durante a atitude que deve ser adotada pela social-democracia na questão das relações internacionais e os problemas práticos da política internacional. Por isso, eu não vejo necessidade de tratar desse assunto pessoalmente. Neste momento, isso daria seja uma violenta discussão, já que eu me deixaria levar pelas emoções. Mesmo após o rompimento com seus companheiros revisionistas, Bernstein decide aprovar novamente os créditos de guerra em 2 de dezembro de 1914. Somente em 20 de março de 1915, quando é novamente colocado em votação do Reichstag, ele opta por abster-se da votação. A partir de então, passa-se a pronunciar publicamente contra a política anexionista alemã em artigos da Neue Zeit Vorwärts. Em junho de 1915, Bernstein escreveu, junto com Kautsky e Hugo Haas, um manifesto intitulado A Exigência do Momento, condenando a crueldade da guerra e o expansionismo alemão, que fora publicado no Leipzig Volkszeitung. A oposição de Bernstein à guerra, portanto, foi tornando-se gradativamente mais intensa. Somente se na votação de agosto de 1915 ainda absteve da aprovação de créditos de guerra, na ocorrida em 29 de dezembro, Bernstein votou contra a decisão da maioria da bancada parlamentar do SPD pela primeira vez. Com isso, havia dado o primeiro passo na direção do seu desligamento do Partido Social Democrata Alemão. Em 24 de março de 1916, em meio ao estado de sítio declarado pelo governo, a fração oposicionista, composta por 18 representantes, dentre eles Bernstein, foi expulsa da bancada parlamentar, aumentando sua revolta em relação ao executivo do SPD. Durante o congresso do partido, em setembro do mesmo ano, foi discutida mais uma vez a posição sustentada pela social-democracia na guerra e a sua atitude com a corrente antimilitarista. Os líderes do partido apresentaram na votação de um texto exigido por Edward Davis, intitulado Manifesto sobre a Paz, que declara apoio à política e de guerra do governo fundamentado no dever de defesa nacional contra os inimigos do povo alemão. Tal manifesto foi aprovado por 2/3 do partido. Com resposta à resolução, Bernstein escreveu crítica ao manifesto sobre a paz na social-democracia alemã na Neue Zeit, onde asseverava que a social-democracia deveria reafirmar sobre sua oposição no expansionismo imperialista em princípios democráticos de autodeterminação nacional e de solidariedade internacional do proletariado. Segundo o autor, o dever de defesa nacional seria tão autoevidente quanto o de salvar vidas humanas, sendo esse os princípios éticos fundamentais que não necessitam de ênfase de uma retórica especial. Seu artigo criticou o fato do partido ter assumido essa linguagem de partido governista, apesar de que a social-democracia se encontrava excluída da política de guerra do governo imperial. Concepções de paz e guerra que lembram dos partidos burgueses e temos como povo que exclui a noção de classe social. No fim, advertia, para manter a coalizão de guerra
com outros partidos burgueses, a social-democracia alemã renunciou a um dos mais importantes vínculos com o socialismo internacional. Como foi visto durante a guerra, Bernstein pôde testemunhar a ascensão do revisionismo no seio do SPD e o seu resvalo para uma postura autoritária, em termos partidários, e complacente em relação ao governo imperial e às classes dominantes. Não obstante, sua ruptura com o partido em janeiro de 1917 foi realizada contra gosto, assim como Kautsky ofereceu resistência à ideia de uma formação de um novo partido, temendo que esse pudesse ser controlado pelos grupos radicais que viam na guerra a oportunidade de efetivar a revolução. Contudo, em abril de 1917, sob o impacto da Revolução Russa, foi criado o Partido Social-Democrata Alemão Independente, e Bernstein ingressou nas suas fileiras. Quando, em 1918, é deflagrado um movimento insurrecional na Alemanha e estabelecido o governo provisório da nova República Burguesa, Bernstein clamou pelo entendimento e colaboração entre o SPD e o SPD. As inúmeras e profundas divergências entre os dois partidos, no entanto, levaram o SPD a retirar-se do governo em 27 de dezembro. Ele havia ocupado o cargo de secretário assistente do ministro do Tesouro, permaneceu no governo até fevereiro de 1919, refiliando ao SPD. Sua defesa da República parlamentar contra os perigos do revolucionarismo bolchevique, de certo modo, procurava justificar a atitude do governo em relação aos grupos oposicionistas, e, embora o autor criticasse o alto grau da violência perpetrada sob o comando do ministro da Guerra, Gustavo Noske, na repressão militar contra seus ex-companheiros de partida. Como é que a coisa vai ainda, né, gente? Deste modo, a rejeição teórica da Revolução, vista inicialmente como impossível e inevitável, converteu-se, após 1917, uma postura política conservadora e autoritária. Não obstante seu apoio contra a Revolução de 1919, Bernstein promovia a condenação do governo revolucionário na Rússia, visto como uma extensão do despotismo czarista. O bolchevismo é um fenômeno específico da Rússia que detinha longos séculos de absolutismo e habituação do pior tipo de opressão. Eles definitivamente não servem como modelo a ser imitado. O bolchevismo é o melhor exemplo dos terríveis efeitos de uma teoria errônea, cega às leis da sociedade e desconsideração pelos princípios evolucionistas que guiam os seres humanos à barbárie e à civilização. Em sua opinião, a política bolchevique seguiria um curso desastroso causado pela ignorância das leis econômicas, pela desconsideração das condições materiais e ideais do processo econômico e pela cegueira às funções das instituições econômicas. Seus planos relativos à educação, bem-estar social, à distribuição, à organização da produção e a utilização dos recursos naturais não sairiam do papel em virtude da ausência das pré-condições materiais necessárias e de um proletariado educado. Deste modo, Bernstein condenava os bolcheviques a trazerem a desordem e ao eliminar as livres forças do mercado, que seriam, sem entender, essenciais à recuperação econômica. Ademais, teria ocasionado a queda de 25% da população das cidades, aumentando a miséria, criando uma vasta e poderosa burocracia que regeria o Estado e a produção industrial e suprimindo as liberdades políticas, levando à opressão da classe trabalhadora. Em suma, Bernstein dirigiu à ditadura do proletariado severas críticas às repreensões e aos seus métodos e objetivos, enquanto via como legítimo a violência praticada contra os sociais-democratas em seu próprio país, em nome da República Parlamentarista Burguesa. Que paradoxo. Ele considerava que a rebelião na Rússia e a revolta na Alemanha seriam tão diferentes em sua natureza e em sua ideologia que seria quase impossível defini-las pela mesma palavra definição. Em um artigo na revista Justice, em 7 de dezembro de 1922,
Bernstein escreve: em 7 de novembro, houve um típico golpe de Estado, que eu acredito pode ser definido como revolução, apenas no sentido daqueles atos de violência nos países asiáticos que resultam em uma mudança de regime. Em sua essência, foi uma rebelião efetuada com o auxílio de brutos soldados não educados politicamente. A rebelião contra a revolução e contra os acontecimentos revolucionários. Com isso, ele enxerga a Revolução Russa como um golpe sobre a verdadeira revolução, a burguesa, realizada por um partido despótico que conseguiu manter o poder através de uma ditadura militar. Segundo o autor, a supressão de toda a vida intelectual e o extermínio de toda a imprensa independente o colocaria os colocaria mais próximos do velho czarismo de qualquer outro partido que tenha tomado na Revolução de 1905. Para Bernstein, os bolcheviques estariam criando seu próprio país, uma nova ordem capitalista que diferia da anterior apenas pelo seu nível inferior de cultura. Assim, por mais honestos que fossem os objetivos dos líderes do golpe de Estado, a seu ver, a história nunca daria o nome de revolução a essa rebelião, posto que os bolcheviques teriam subjugado um grande país à escravidão espiritual e moral. Diferentemente, a revolta na Alemanha teria propiciado maior liberdade política aos trabalhadores alemães, não importando o partido a que eles pertencessem, e, consequentemente, poderia ser definida como uma revolução no próprio sentido da palavra. A República Alemã, estabelecida pelos trabalhadores de Berlim, não é república operária. E se não é uma república da burguesia, ela ainda permanece uma república burguesa no antigo sentido democrático da palavra. Contudo, não é apenas a presente república que se diferencia no tumultuado novembro de 1918. Não somente tronos foram esmagados e coroas despedaçadas. Naqueles dias, as cadeias que impediam o futuro desenvolvimento do movimento operário foram quebradas. A Revolução deu aos trabalhadores alemães não apenas direitos políticos, mas apenas melhorou suas condições sociais. Embora Bernstein tenha se reintegrado ao partido e posicionado ao lado do governo, sendo novamente eleito para ocupar uma cadeira no Reichstag em 1920, a sua influência sobre o SPD havia declinado consideravelmente. Sua oposição à guerra lhe garantiu o dissabor do grupo direitista, seu repúdio à via revolucionária conduziu a cortar relações com a esquerda. Mesmo assim, em 1921, ele foi convidado a tomar parte na redação do programa de Görlitz, que substituiria o programa de Erfurt de 1891. O novo programa trazia um conteúdo reformista e moderado, destinado a transformar o SPD de um partido proletariado em um partido do povo trabalhador. Visando a clara diferenciação entre sociais-democratas de esquerda, o programa declarava que qualquer atentado contra a República Democrática seria concebido como uma ameaça aos direitos fundamentais do povo. Previa como metas a concessão de maior poder às municipalidades e comunidades locais, a descentralização do poder, criação de uma burocracia permanente e corrupcional e o planejamento racional de um coletivismo pragmático, capaz de oferecer melhor bem-estar econômico, político e moral possível a todos. Através de todas as reformas políticas e legais, seria alcançada a crescente igualdade econômica e estendida cidadania a todos. Entre as políticas sociais recebiam destaque as questões relativas à nacionalização parcial judicial, a ampliação das possibilidades legais da expropriação e a conservação de Estado democrático e representativo. Apesar do programa ter expressado a concepção hegemônica do partido, em 1925, o SPD adotou um novo programa mais de esquerda, adotado como o programa de Heidelberg, no intuito de atrair os membros anti-bolcheviques do SPD e afastá-los do programa do Partido Comunista Alemão. Em outubro de 1923, com a morte de sua esposa, Bernstein, com 73 anos, passa a sentir maior intensidade o peso
seu isolamento político. Ele ressentia, sobretudo, da desconsideração manifestada pelos membros do partido na rejeição de inúmeros artigos nos seus periódicos, como Gesellschaft, editado por Rudolf Hillig e Vorax, e publicado por Friedrich Stamper. A partir de então, sua saúde passa a deteriorar, tendo sofrido 2 derrames em 1925. Em 1928, afastou-se do trabalho parlamentar e passou a dedicar inteiramente ao jornalismo e à participação de cursos e conferências. Deste modo, a dedicar os últimos anos de vida a alertar a social-democracia para os diferentes perigos que cercariam a República de Weimar, o bolchevismo, o ultranacionalismo de direita e o pragmatismo do próprio partido, que cada vez estaria mais concentrado nas vitórias eleitorais, sem se preocupar com a educação política das massas trabalhadoras. A maior difusão e hegemonia do revisionismo no âmbito social-democrata mundial gerou, portanto, direta e indiretamente, consequências históricas já brilhantemente analisadas por inúmeros intelectuais, de Rosa Luxemburgo a Jorge Lucas, tais como fragmentação do movimento operário e avanço das forças ultraconservadoras e perda da radicalidade dos partidos políticos de esquerda, cujo abandono do marxismo significou uma adesão às concepções liberais idealistas e evolucionistas ou puramente pragmáticas. Por outro lado, propiciou a reavaliação crítica do marxismo da Segunda Internacional, dando ensejo a novas tentativas de reconciliação entre prática e teorias revolucionárias. Por essa razão, por mais controversas que tenham sido suas teses, por mais censuráveis que ainda tenham sido as políticas assumidas ao longo de sua vida, a relevância de Bernstein na trajetória da social-democracia alemã é inegável, sendo um dos principais protagonistas de seu tempo. Bom, pessoal, aqui eu já vou deixando já vou acabando, encerrando o curso sobre a social-democracia e a Revolução Alemã, coisa que me deu, assim, deu um certo trabalho, demorei, deixei de lado algumas vezes, mas está aí. Eu gostaria de agradecer muito a todos aí. E o marxismo, gente, o revisionismo no final do século XIX, foi marcado por isso, foi marcado por Bernstein, Kautsky e muitos outros. O que eles viram ali foi a fragmentação do partido do SPD, que gerou um grande caos. A tendência de rechaço, assim, né, a essa crise, as políticas revisionistas do Bernstein, isso aí, gente, não saiu tão bem como a gente pensava. Essas teorias revisionistas, elas tinham uma grande capacidade de adaptação e estabilidade, comprovada pela ausência de crise e a crescente democratização do Estado liberal de direito. Então, o Bernstein acredita ter rompido completo com a teoria marxista, tendo apenas excluído seu elemento nefasto, a dialética. Então, ele procurou tirar todo traço de influência da teoria hegeliana presente no pensamento de Marx. Ou seja, ele tentou dar uma forma idealista, coisa que não acabou ajudando, e muito. O Lenin, gente, ele escreveu: a divisão no seio do socialismo internacional contemporâneo estabelece hoje, nos diversos países do mundo, essencialmente numa mesma linha, que se mostra um formidável passo em frente que se deu à comparação que ocorria há 30, 40 anos, quando lutavam nos diversos países tendências heterogêneas de um movimento social único. O caráter inevitável do revisionismo é determinado pelas suas raízes de classe na sociedade atual. O revisionismo é um fenômeno internacional. Para nenhum socialista, um pouco informado e consciente, pode existir a menor dúvida de que a relação entre ortodoxos e os bernsteinianos na Alemanha, entre os guedistas e os jaudesistas, agora em particular os brossistas em França,
entre a Federação Social Democrata e o Partido Trabalhista Independente na Inglaterra, entre De Brucker e Vandervelde na Bélgica, os integralistas reformistas na Itália, os bolcheviques e mencheviques na Rússia, é por toda parte essencialmente a mesma, não obstante a gigantesca diversidade das condições nacionais e dos fatores históricos na situação atual de todos esses países. É aí que está, gente. O revisionismo foi crescendo, até... Aí, agora, por toda a Europa, amplos setores da social-democracia expressaram sua adesão e a tendência ao revisionismo e a sua crença na evolução pacífica do capitalismo ao socialismo, que procurava transformar o socialismo da condição de antitese teórica para a prática do sistema capitalista, a condição de movimento parlamentar integrante deste mesmo sistema, no que foi considerada a primeira crise do marxismo. Não obstante as críticas direcionadas a Bernstein, muitos grupos socialistas, insatisfeitos com as diretrizes dos partidos sociais-democratas, saudaram sua rebeldia, como é o caso dos teóricos do sindicalismo revolucionário, Antônio Labrioli e Georges Sorel, que procuraram encorajar seu esforço de reelaboração teórica, embora ambos discordassem das soluções por eles apontadas. Labrioli propunha a substituição da expressão método dialético por método e de marxismo por comunismo crítico, enquanto visasse com a salvaguarda desses conceitos e a afirmação da autonomia filosófica do marxismo em relação ao hegelianismo. Sorel, por sua vez, extrai das teses de Bernstein conclusões inéditas e inusitadas, rompendo com a doutrina evolucionista, positivista, determinista e materialista vulgar do marxismo ortodoxo e direcionando duras críticas também à política reformista, ao Estado e à democracia parlamentar. O antiestatismo radical, presente em seu romantismo revolucionário, conduz à defesa de uma ação direta, amparada em uma moral proletária. Tal concepção pode ser explicitada por ele difundir em toda avenida le socialisme réside dans le développement autônomo do sindicato, ou todo socialismo reside no desenvolvimento autônomo dos sindicatos. Devemos ressaltar que, contrariamente a Cross, que proclamar o esgotamento marxista teórico em virtude da fragmentação doutrinária, Sorel concebe a crise frutífera e positiva. Apesar de todas as críticas e acusações dirigidas aos revisionistas, Lenin compartilha dessa mesma opinião, supondo que a luta contra os revisionistas serviu para um fecundo reavivamento do pensamento teórico do socialismo internacional, tal como ocorrera 20 anos antes, com a polêmica de Engels com Düring. Indubitavelmente, as críticas e intervenções da querela revisionista deram origem às importantes revisões teóricas e de novos questionamentos. Seu mais expressivo legado teórico teria sido incontestavelmente a rediscussão do próprio conceito de dialética, tal como era difundido pelo marxismo oficial, entre aspas. A crucial relação entre necessidade e liberdade, ou seja, as condições materiais de existência e os sujeitos históricos, era resolvida pela filosofia da história determinista e com a preservação da antinomia entre sujeito-objeto e a prevalência do último sobre o primeiro, de forma mecânica direta, pela invocação das leis naturais. Dessa forma, a dialética subjetiva à história humana seria um mero reflexo da dialética objetiva. A história é natural. E as transformações, aí, elas reproduziriam, especialmente aí, independente da vontade ou ação humana, em função da própria natureza contraditória do ser. Assim, o próprio homem como sujeito histórico é reduzido ao máximo, perdendo seu próprio caráter revolucionário. O determinismo mecanicista e dogmático, adotado pelo marxismo ortodoxo, representou o potencial transformador e revolucionário dos sujeitos históricos. Por outro lado, a rejeição e exclusão da dialética marxista efetuada por Bernstein posicionou o outro lado dos extremos, aproximando do idealismo kantiano e da ciência positivista.
Deste modo, excluiu o seu sistema teórico todas as patentes contradições do modo de produção capitalista, ocultando os antagonismos sociais e partindo da defesa de um reformismo não atrelado com um compromisso revolucionário. Como consequência, esvaziou a teoria marxista de todo conteúdo crítico transformador, levando a social-democracia a endossar teses liberais e legitimar o sistema capitalista. Conforme previra Rosa Luxemburgo, o revisionismo bernsteiniano levou à descaracterização da social-democracia e à sua identificação com um democratismo liberal apático e revisionista. Bom, gente, encerramos aqui, então, nossa aula. Agradeço. Inscreva, curta, compartilhe, dá o like, dá o dislike. E eu agradeço muito também a Joana Eljai Andrade, que me ajudou, cujo trabalho ajudou bastante em alguns quesitos. Então, pessoal, até mais.